Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula de geometria analítica e agora nós vamos trabalhar com a reta, né? Nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos acerca da reta, ok? Então vem comigo aqui. Bom, então para estudarmos a reta, vamos partir da ideia que nós conhecemos dois pontos A e B pertencentes a esta reta, ok? Que está contido nesta reta. Então, esses dois pontos que pertencem a essa reta A e B, nós teremos as suas coordenadas, né? Ó, xa, ya, o xb e o yb, e nós vamos determinar um outro ponto aqui pertencente a esta reta, né? Então, nós vamos estar pensando aqui em três pontos, só que aqui eu não estou nomeando este ponto, mas eu estou dizendo que ele tem a característica XY. Então, ele tem a coordenada XY, ok? Usando, então, o que nós aprendemos com o alinhamento de pontos, que é o cálculo determinante, utilizando os pontos, né, que pertencem a esta reta, nós temos essa ideia aqui, ó. Então, nós temos aqui o XA, YA, XB, YB, X e o Y, e a terceira coluna nós vamos colocar o 1. Isso igual a 0. Pessoal, estudamos lá que esta situação, este cálculo, é para você definir que esses três pontos estão alinhados, se resultar igual a 0, ok? Caso não seja 0, como a gente já discutiu, esses pontos não estariam alinhados. Então, como eu quero determinar a equação desta reta, eu estou igualando a 0, porque eu quero que dê 0, ok? Pessoal do ensino fundamental, que ainda não estudou, né, a questão de matrizes, não se preocupe, porque o que interessa para vocês aqui é o formato da equação desta reta, ok? Aqui nós estamos adiantando apenas a demonstração de como chegar neste formato, tá bom? E já já eu vou sinalizar para vocês o que é importante. Bom, então o que nós vamos fazer? Calcular o determinante. Para os alunos do ensino médio, já sabe calcular o determinante de uma matriz de ordem 3. Você pode aplicar o Sarri, ok? E chegamos nessa expressão que vocês estão vendo aí, perfeito? Chegando nessa expressão, agora nós vamos fazer algumas evidências. Quais são as evidências que nós estamos fazendo? Eu estou colocando o x e o y em evidência. Então, o x está multiplicando o YA e o YB. O y está multiplicando o xb e o xa, ok? E sobrou esses outros elementos dos quais a gente não tem fator comum. Isso igual a 0. Pessoal, então perceba, agora para o ensino fundamental também, o que vai ser importante para nós, ó, é saber esse coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C, ok? Então eu tenho aqui a característica AX mais BY mais C igual a 0. Este é o formato da equação da reta. Então nós vamos demonstrar aqui, ó. Então, para o ensino fundamental, o que importa é você saber qual o formato da equação da reta. O formato da equação da reta é ax mais by mais c igual a 0, onde o coeficiente a acompanha a variável x, onde o coeficiente b acompanha o y e o c é o seu termo independente. Tudo bem? Isso é o que interessa, perfeito? Então, olha lá, essa é a equação da reta, também conhecida como equação geral da reta, tá ok? Professor, por que equação geral da reta? Porque nós vamos aprender também a encontrar a equação reduzida da reta, tá bom? Então, esse formato é o formato da equação geral da reta. Perfeito? Vamos lá? Agora, nós temos que a equação geral da reta, temos aí isolando o valor do y. Pessoal, esse procedimento já é para determinar a equação reduzida da reta. Para encontrar a equação reduzida da reta, basta você isolar o valor do y. Então, nós temos aqui, ó, neste segundo passo, que isolando o y vai ser igual a ax dividido por b, né, negativo, menos c dividido por b.
ok? Então, a equação reduzida da reta é dada por mx mais n. mx mais n. Então, você está substituindo ali o a sobre o b por m e o c sobre b por n. Então, você tem o coeficiente, que a gente vai falar lá na frente, que é o coeficiente angular, que é o m, e o coeficiente linear, que é o n, tá? Então, pessoal, agora é para você memorizar o formato da equação reduzida da reta. É y igual a mx mais o n, tá? Agora, qual é a característica que nós temos? Olha lá. O n, que é o coeficiente que nós temos aí, que é o linear, graficamente, ele é o y no qual a sua reta vai cortar o eixo, tá? Então, o n, que é o coeficiente linear, é exatamente o y no qual a sua reta vai cortar o eixo, ok? Agora, aonde é o meu gráfico, né, a minha reta, vai cortar o eixo x? Exatamente, em menos n dividido por m, tá? É uma outra formulinha que seria interessante a gente descobrir. Mas perceba, né, pessoal? Essa ideia aí nada mais é do que você trabalhar em função de x. Então, o x aí vai ser o n dividido por m, ok? Bom, pessoal, o que é importante até aqui, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, é importante você saber o formato da equação da reta, que é ax mais by mais c igual a zero. Esse é o formato da equação geral, ok? E a equação reduzida, que é y igual a mx mais n, que pode aparecer também como y igual a x mais b. Não importa, é a mesma coisa, ok? Então é importante você memorizar esses dois formatos. E para descobrir a equação reduzida da reta, se você partir da equação geral, basta você isolar o valor do y, que é o que nós apresentamos até aqui. Ok? Vamos continuar? Bom, então nós temos aí que pela equação geral da reta, que é o ax mais by mais c igual a zero, o coeficiente angular e o coeficiente linear. O coeficiente angular é o que nós vamos chamar da letrinha m. Como é que eu calculo? É o menos a sobre o b, ok? E o coeficiente linear, que nós vamos chamar aqui de n, você vai ter que é menos o c sobre o b. Lembrando que essas variáveis, né, esses coeficientes a, b e c, é tirado aqui da equação geral da reta, ok? É esse valorzinho do A, é esse valorzinho do B e o valor do C que você está utilizando. Logo, na equação reduzida, você já tem mais claro quem é o M e quem é o N, tá? O coeficiente angular é o M, que é o que já está aparecendo aqui, acompanhando o X. E o N é o termo independente, que é o coeficiente linear, lembra? É o valor do Y no qual a sua reta vai cortar o eixo Y. Então, se você tiver a equação reduzida da reta, você já sabe quem é o coeficiente, tanto angular quanto o coeficiente linear. Perfeito? Agora, quando você tem a equação geral da reta, aí você tem que seguir o raciocínio para usar essas duas formulinhas para calcular. Ok? Então, lá, como eu disse, o m é o que multiplica o x, né, no caso, e o n é o termo independente, aquele que não acompanha a variável x. Ok? Só a equação segmentária da reta. A equação segmentária da reta nada mais é do que um formato da reta, da equação da reta, né? Uma outra escrita que você pode fazer da equação da reta. Então, o que você precisa saber? Você precisa saber aonde o seu gráfico está cortando o eixo Y e aonde ele está cortando o eixo X. Basta escrever nesse formato aqui, o X está para o P,
mais o y está para o quê? Né? No caso aqui, a razão entre o x e o p, mais a razão entre o y e o q, igual a 1. Acabou. Este é o formato da equação segmentária da reta. Ok? Vamos lá, coeficiente angular da reta. A gente vai começar a pensar aqui agora nas suas particularidades. Então, o primeiro coeficiente angular que nós temos aqui é quando a sua reta ela é horizontal, ou seja, ela é paralela ao eixo x, ok? Então, o coeficiente angular dessa reta é nulo, vai ser igual a zero. Tudo bem? Então, o coeficiente angular é zero. Perfeito? Então, aqui, ó, MR está dizendo que é o coeficiente angular da reta R. Ok? Agora, nós temos a inclinação da reta. Perceba como está acontecendo. E sempre o ângulo, pessoal, é partindo do X no sentido anti-horário, tá? Sempre até tocar na reta. Tocou na reta, então aqui é o ângulo que te interessa, é o ângulo que a sua reta está fazendo acerca da construção gráfica no plano cartesiano. Então, a gente percebe que o ângulo alfa que está aqui é um ângulo que está entre 0 e 90 graus. Okay? Então, nós dizemos que é um ângulo que ele é agudo. Então, o seu coeficiente angular é positivo, é maior do que zero. Aqui estamos analisando apenas o que acontece com os coeficientes angulares acerca da posição da reta, tá? Da inclinação da reta. Uma outra inclinação, você percebe, ó, a mesma coisa que eu falei para vocês, para definir, né, ó, o ângulo sempre do eixo x até tocar na reta. E é claro, você percebe que este ângulo é maior que 90 graus. Então, é um ângulo que está entre 90 e 180 graus. Então, nós falamos que é um ângulo obtuso. E o seu coeficiente angular, ele é o quê? Negativo. Tá? Então, se o ângulo for obtuso, nós temos que o coeficiente angular dessa reta vai ser menor que zero. Tá? Lembrando, o coeficiente angular é aquele que acompanha a variável x. Okay? Próximo ângulo aí, né, o próximo coeficiente angular é quando a reta é paralela ao eixo y. Então, nós temos aqui, ó, o ângulo alfa, já sabe, né? Está formando o ângulo de 90 graus, tá? Então, esse é um ângulo reto. E olha lá o detalhe, pessoal. Se isso acontecer, então não existe coeficiente angular, tá? Não existe coeficiente angular para retas paralelas ao eixo y. Não existe coeficiente angular para retas paralelas ao eixo y. Tudo bem? Perfeito? Então vamos lá. Determinação do coeficiente angular da reta. Então, dado uma reta com os pontos A e B pertencente a essas retas, nós já sabemos aqui, né, ó, XA e XB, YA e YB, que são as coordenadas desses dois pontos. Uma das maneiras que eu consigo calcular este coeficiente angular ou é pela tangente do ângulo, ok? Olha lá, essa reta aqui, ó, está com este ângulo alfa. Se eu souber qual é o ângulo que está sendo formado, basta calcular a tangente, ok? Como é que calcula a tangente? Tangente do ângulo vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá ok? É claro que a gente poderia fazer aqui, ó, se você estender, aqui nós temos um triângulo retângulo, pessoal, ó. Aquele ângulo alfa é o mesmo ângulo que está sendo feito aqui. Aqui também é alfa, ok? Aqui nós teríamos a medida YA, aqui também a medida YB, ok? YA, YB. Aqui teríamos a coordenada XA e teríamos a coordenada XB.
a coordenada xb, ok? Então você percebe que tem um triângulo retângulo aqui, no qual você tem essa medida, esse comprimento, lembra lá que a gente já aprendeu? Final menos inicial, certo? Aqui você também já tem a medida final menos inicial. Bom, então, em relação a alfa, você tem o quê? Cateto oposto e cateto adjacente, pessoal. É exatamente o cálculo da tangente. Quem é o cateto oposto? YB menos YA. Quem é o cateto adjacente? XB menos o XA. Perfeito? Então, duas maneiras aqui de se calcular o coeficiente angular da reta. Ou você calcula a tangente a partir do conhecimento do ângulo, ou você faz aí a diferença do y pela diferença do x, né? No caso a variação, né? Pode aparecer assim também, ó, como em física, a variação do y dividido pela variação do x. Então, se você conhecer os pontos, as coordenadas, você pode usar então a variação do y dividido pela variação do x e encontrar o coeficiente angular. Fazendo uma observação, né, que essa ideia é para um x diferente do xb, tá? Pessoal, então agora nós vamos aprender a encontrar a equação da reta, tá? Onde você consegue determinar essa equação a partir de um ponto que você conhece, tá? E o seu coeficiente angular. Então vai partir dessa ideia, que você conhece um ponto e o coeficiente angular. Então como que nós vamos determinar aí esta equação? Partindo da ideia, é claro, nós temos aí que o coeficiente angular é a variação, né? Lembra lá que a gente determinou? A variação do y pela variação do x, ok? E eu vou partir da ideia que eu tenho um ponto O aqui, ó, que eu estou determinando aqui no meu gráfico. E este ponto O, nós temos aí que ele é o x0, a gente vai chamar de x0, e o y0, que eu conheço esses pontos, ok? E este outro ponto aqui é um ponto qualquer, que é o y e x, ou x e y, tá? Então, como que vai ficar isso? Ó? Esta equação vai ser y menos y0 igual o coeficiente angular vezes x menos x0. Bom, pessoal, com relação ao cálculo que nós tínhamos aqui do coeficiente angular, eu só fiz aqui, ó, a ideia é como se eu estivesse multiplicando cruzado, tá? O coeficiente está multiplicando a variação do x, que para nós aqui é o x menos o x0. Então, ó, vamos desenhar de novo o triângulo retângulo aqui para a gente perceber o que está acontecendo. Primeiro, vamos pensar no x. Então, olha lá. Esse pontinho aqui tem coordenada x e esse ponto aqui tem coordenada x0. Então, qual é essa medida? Essa medida é x menos x0, ok? E aqui você também já pegou, ó. Aqui é y, aqui é y0. Qual é essa medida? É y0, né? No caso final menos inicial é y menos y0, ok? E temos o ângulo alfa aqui, que é o nosso coeficiente angular, né? A tangente, né? Então, nós temos o quê? Cateto oposto sobre adjacente. Então, aqui, eu poderia até reescrever, vou fazer aqui para vocês entenderem melhor. Poderia fazer assim, ó. O coeficiente angular, a variação do YB menos YA, é a mesma escrita de Y menos Y0. Isso dividido pelo XB menos XA, que aqui para esse gráfico nosso aqui, porque a gente está partindo da ideia que é qualquer ponto, eu tenho aqui o x menos o x0, pessoal. Então aqui, ó, vou multiplicar cruzado. É a mesma coisa que nós fizemos aqui. Então como é que vai ficar? Multiplicando cruzado, y menos y0 igual o coeficiente angular vezes x menos x0. Então, ó,
O x e o y, vocês vão deixar da forma que está, porque é um qualquer ponto pertencente a esta reta. E o x0 e y0 é as coordenadas do ponto que você conhece. No caso aqui, seria a coordenada do nosso ponto O. Ok? Olá pessoal, agora vamos continuar aqui com exercícios, mas antes disso vamos lembrar aqui que nós vamos aprender a determinar a equação mediatriz de um segmento. Bom, o que é uma mediatriz? A mediatriz parte da ideia que você tem um segmento, ok? Então, estou partindo aqui desse ponto D até o ponto E, e eu tenho esse segmento DE, ok? Então, a mediatriz desse segmento é um outro segmento passando no ponto médio deste segmento, ok? Então, este segmento aqui está sendo traçado, está passando no seu ponto médio, ok? Então, o que isso significa? Significa que a distância que existe entre o ponto D e o ponto P vai ser a mesma distância do ponto P que está aqui até o ponto E. Pessoal, o que eu quero dizer com isso? Porque a definição de mediatriz é o quê? É o lugar geométrico cujos pontos equidistam a uma mesma distância de dois pontos. No caso aqui, a gente está determinando o ponto D e o ponto E. Então, se por exemplo, se você pegar aqui, que eu estou fazendo a relação do ponto P, mas se eu pegar um outro ponto aqui, vou colocar ponto Q. Então, a distância do ponto Q até o ponto D vai ser a mesma distância do ponto Q até o ponto E. E isso vai acontecer com infinitos pontos que eu tenho na mediatriz, nesta reta aqui. Vou pegar um outro ponto aqui, um ponto R. Então, ele está a uma mesma distância de D e uma mesma distância de E. Ok? Então, esta aqui é a reta mediatriz. Então, nós vamos fazer agora a equação, nós vamos determinar agora a equação da mediatriz de um segmento. Sabendo, então, o que é uma mediatriz, vamos aqui para o exercício 4. Então, nós temos aqui, dados pontos A e B, então nós temos aí A e B, encontrar uma equação da reta, cuja essa reta é uma mediatriz desse segmento, que une aí os pontos A e B, tá? Então, como que nós vamos descobrir isso aí? Aqui já está a resolução que nós vamos fazer, né? Que a gente estava explicando no outro desenho, a gente está reproduzindo aqui na resolução. Então, nós vamos partir da ideia de um ponto P, x, y, pertence a essa mediatriz, e este ponto P, ele vai estar numa mesma distância do ponto A, tá lá, a mesma distância do ponto A e a mesma distância do ponto B, ok? Então, essas duas distâncias, elas vão ser iguais. Pessoal, por que eu estou falando distância? Porque nós vamos ter que trabalhar a fórmula da distância entre dois pontos. O que a gente está trabalhando aqui é a distância entre dois pontos. Distância do ponto P até o ponto A, do ponto P até o ponto B. Então, nós vamos utilizar a formulinha da distância entre pontos. Então, reproduzindo o que nós temos ali na ideia, a distância do ponto P até o ponto A é igual à distância do ponto P até o ponto B. Lembrando então a formulinha, nós temos então que vai ser a variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Então é o x do P menos o x do A ao quadrado mais o y, né, do P menos o y do A ao quadrado. E isso, é claro, na raiz.
igual a mesma coisa. Então, nós vamos ter a raiz, agora é o x do P menos o x do B ao quadrado, mais o y do P menos o y do B ao quadrado. Então, pessoal, esta é a formulinha que nós temos para determinar a equação mediatriz, tá? Bom, pessoal, aqui vamos lembrar equações irracionais. Quando eu tenho radicais em ambos os lados, eu posso cortar, tá? Mas o que isso significa? Significa elevar ambos os membros ao quadrado. Fazendo isso, você pode simplificar o radical com o quadrado, o radical com o quadrado. Então, você não vai precisar trabalhar com as raízes, uma vez que você tem radicais aí dos dois lados, tá? Então, agora nós vamos trabalhar apenas com os parênteses. Então, fazendo aqui a substituição, o x do P. Então, vamos colocar aqui, ó, qual é a coordenada do ponto P. O ponto P, eu só tenho x e y. Eu não sei qual é a coordenada, né? Então, é um ponto qualquer pertencente aí à reta. Então, vai ser o x. Para não poluir muito, eu não vou ficar colocando P. Então, é x do P, a gente vai colocar x. O x do A, qual a informação do ponto A? Olha lá. Ponto A, o x é 1. Então, vai ser x menos 1 ao quadrado, mais o y do P, como eu disse, né? O P, como eu disse, o P é um ponto qualquer, então eu vou colocar y, menos o y do A. O y do A é 2, então menos 2, isso ao quadrado. Pessoal, perceba que eu só estou substituindo os valores que eu conheço. Agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então, o x do P continua x. O x do B. O x do B é 3, ó. Só olhar aqui no desenho também, ó. X do B é 3. Isso ao quadrado, mais o y do P, que vai ficar só o y, menos o y do B, que é 1. Pessoal, isso ao quadrado. Perceba que vai dar um certo trabalho. Por quê? Você tem que dominar os produtos notáveis para ficar mais fácil, tá bom? Então é isso que a gente vai tentar desenvolver aqui, ó. Produto notável e assim por diante. Então, x menos 1 ao quadrado. Então é um produto notável da diferença. Como é que vai ficar? Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então perceba que esse desenvolvimento é o produto notável que nós fizemos aqui inicialmente, tá? O próximo também é o produto notável da diferença. Então vai ficar como? Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Pessoal, é 2 vezes 2. Segundo é 2, então 2 vezes 2, 4y, porque o primeiro é o y. Mais o segundo ao quadrado. O segundo é o 2 ao quadrado, então vai ficar 4. Ok? E ali vamos deixar o sinal de mais, né? Que está respeitando a equação. Igual, agora nós vamos desenvolver este produto notável da diferença de novo. Vai ficar como? Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O segundo é 3, então 2 vezes 3, 6. Então vai ficar 6x. Mais o segundo ao quadrado, é 3 ao quadrado, que é 9. Ok? Agora nós vamos desenvolver este produto notável, tá? Perceba que y menos 1 é a mesma coisa que esse x menos 1, a única diferença é que vai ser a variável y. Então a gente já fez esse produto notável, né? Então é o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 2y, né? Mais o segundo ao quadrado, que é 1. E deixo o sinal ali de mais. Ok? Bom, pessoal, agora é você tentar chegar no formato da equação da reta. Qual o formato da equação da reta? AX mais BY, vou colocar aqui, ó, AX mais BY mais C igual a zero.
Então esse é o formato da equação da reta que a gente tem que chegar, tá bom? Então vamos lá, vamos simplificar o que der para simplificar. Vamos ver se tem alguma coisa para simplificar, ó. Nós temos aqui, ó, y² positivo, y² positivo. Quando for passar por um dos lados, o y² aqui vai desaparecer. Vai ficar y² menos y². X² a mesma coisa, ó. X² menos o x² também vai sumir, ok? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos copiar tudo que está do lado esquerdo. Então vai ficar menos 2x mais 1, menos 4y mais 4. Agora tudo que está do outro lado a gente vem trocando o sinal. Menos 6x fica mais 6x, mais 9 menos 9, menos 2y mais 2y, o 1 vem menos 1, isso igual a 0. Pessoal, agora aqui é só fazer termos semelhantes. Então nós temos aqui, ó, menos 2x mais 6x. Então 6 menos 2, 4x. Ok? Depois nós temos o y, menos 4y mais 2y. Então, menos 4 mais 2, menos 2y. E temos ainda o termo independente. Você tem aqui, ó, 4 mais 1 menos 1 e menos 9. Bom, menos 1 mais 1 zerou. Então você tem menos 9 menos... Perdão. Então você tem menos 9 mais 4. Então é menos 5. Isso igual a 0. Pessoal, perceba que está no formato da equação geral da reta. Então a pergunta foi: determinar a equação da reta mediatriz dos pontos aí do segmento que passa pelo ponto A e B, tá? Pelos pontos A e B. Então é exatamente essa daqui, ó. A resposta é 4x menos 2y menos 5 igual a 0. Essa é a equação daquela reta mediatriz em relação ao segmento AB. Ok? Vamos lá, exercício 5 agora. Bom, no exercício 5, fazer o gráfico da relação R2. Bom, pessoal, R2, isso significa que é o conjunto de todos os pares ordenados que você tem que satisfaça essa equação, tá? Então é isso que ele está querendo, é a construção gráfica dessa equação. Como a gente já sabe que é uma equação da reta, né, porque está no formato da equação da reta, então o desenho será uma reta. Pessoal, então aqui já está o desenho para vocês, mas como é que a gente vai construir esta reta, tá? Uma forma mais fácil de você fazer a construção da reta é você localizar aonde a sua reta vai cortar o eixo Y e aonde ela vai cortar o eixo X. Esses dois pontos são importantíssimos para você determinar a construção da sua reta. Então, primeiro, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Pensar qual é a característica deste ponto aqui. Ó. Qual é a coordenada dele? É um valor para x e 0 para o y. Lembra lá do plano cartesiano que a gente aprendeu. Então, a característica desse ponto em cima do eixo x é um valor para o x e 0 para o y. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Ó. Qual é a característica desse ponto? Qual é a coordenada deste ponto? Vai ser 0 para o x e um valor para o y. Esse é o formato aqui, né, do par ordenado, é a coordenada que nós temos acerca deste ponto que vai cortar o eixo y. Então, pessoal, se você tem ali a equação da reta, que é 2x menos 3y menos o 4, igual a 0, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, primeiro, tanto faz o y igual a 0 ou o x igual a 0.
tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Sendo x igual a zero, como é que vai ficar a sua equação? 2 vezes zero, menos 3y, menos 4, igual a zero. Não é isso? Pessoal, olha lá. No lugar do x, eu coloquei o zero. Só fiz isso. Bom, 2 vezes zero, zerou. Então, sobrou menos 3y, menos 4, igual a zero. Então, aqui, pessoal, é só você isolar o valor do y. Então, o y vai ser igual ao 4, né, que passou somando, dividido pelo menos 3. Então, y aqui é menos 4 terços. Então, aqui você já tem uma coordenada, pessoal. Qual é a coordenada que você tem aqui? Ó? O seu x for 0, o seu y é menos 4 terços. É exatamente o ponto que está aqui, ó, que a gente acabou de encontrar. Então, a gente já encontrou um ponto que está cortando o eixo y. Agora eu vou fazer a mesma coisa com y igual a zero. Como é que vai ficar a minha equação? Vai ficar 2x menos 3 vezes y, que é zero, menos 4 igual a zero. Então, perceba aqui que no lugar do y, nós colocamos o zero. Resolve, então. Menos 3 vezes 0 é 0. Sobrou 2x menos 4 igual a 0. Agora é só isolar o x. X é igual a 4 sobre 2. Então, x é igual a 2. Então, qual é a coordenada que nós temos aqui? Ó? Quando o x for 2, o y vai ser igual a 0. Então, é exatamente este ponto aqui, ó, que nós determinamos, pessoal. Então, a construção gráfica desta equação da reta, aqui, ó, é exatamente o gráfico que está sendo apresentado aqui para vocês, passando por estes dois pontos. Então, acabamos de fazer aqui, ó, uma maneira mais fácil, mais tranquila aí, para você construir o gráfico de uma reta. Exercício 6. Então, nós temos aqui, ó, dados pontos A, coordenada A e 1, e o ponto B, coordenada 2 e B, pertence à reta da equação e foi dada a equação da reta aqui para nós. Calcular a distância de AB. Bom, pessoal, primeiro, para calcular a distância de AB, eu preciso achar quem é o A e eu preciso achar quem é o B. Sem essas informações não tem como a gente calcular a distância. Mas como esses pontos pertencem a essa equação, perceba que o A aqui, né, pessoal, é a coordenada x e o y aqui é o B, né, no caso aqui é a coordenada y. Bom, fazendo então o x igual a A, temos que a equação vai ficar como? A mais 2y menos 3 igual a zero. Só que perceba, né, pessoal, quando eu coloquei o x igual a A, o y é quanto? O y é 1. Então, no lugar do y, eu vou colocar 1. Então, vai ficar A mais 2 vezes 1 menos o 3 igual a 0. Bom, A mais 2 menos 3 igual a 0. 2 menos 3, quanto que é? Menos 1 igual a 0. Então, A igual a 1. Então, aqui nós encontramos o valorzinho do A. Então, temos que a coordenada do ponto A vai ser 1 e 1. Ok? Agora, vamos fazer a mesma ideia com y igual a b. Né? Aí temos, aqui eu já vou direto para vocês, né? Porque o x ali, ó, vale quanto? O x vale 2. Vou colocar aqui, ó, x igual a 2. E aqui, para não se perder, eu vou colocar o y igual a 1 que a gente fez, tá? Temos, então, que o x é 2, mais 2 vezes o y. Quem é o y? O y é b. Menos o 3 igual a 0. Então, vai ficar como? 2b menos 3 mais 2. Então, vai ficar menos 1 igual a 0. Então, b igual a 1 sobre 2. Então, a gente achou aqui a coordenada do b. Então, aqui nós temos que o ponto B vai ser o x
no caso aqui é 2, e o y vai ser 1 sobre 2, que é o bzinho que a gente encontrou. Agora sim, dá para a gente calcular a distância entre esses dois pontos, que é o A e B. Então, lembrando da formulinha, a distância entre o ponto A e B, vou deixar aqui ao quadrado, vai ser igual à variação do x ao quadrado. Então, vai ser o x do B menos o x do A ao quadrado, mais o y do B menos o y do A ao quadrado. E aqui temos a variação do y. Ok? Então, vai ficar como? O x do B. O x do B é 2. O x do A é 1. Isso ao quadrado. Mais o y do B. O y do B é 1 sobre 2. Menos o y do A, que é 1. Isso ao quadrado. Pessoal, agora é só resolver. Então, nós temos 2 menos 1, vai ser 1 ao quadrado, mais, aqui vamos fazer a voltinha, né? Ó, 2 vezes 1, 2, menos 1, ou melhor, né? Ó, 2 vezes o menos 1, você tem aqui que é menos 2, tá? Menos 2 mais 1, então vai ficar menos 1. Então vai ficar menos meio. Mas aí você também já sabe, né, pessoal? Meio menos 1, que é o maior, é 1. Tá negativo. Você vai retirar meio. Então fica menos meio. Então nós temos menos meio, só que ao quadrado, né, pessoal? Bom, então nós temos aqui 1. Bom, menos meio ao quadrado vai ficar positivo e eleva ao quadrado. Então vai ficar mais 1 sobre o 4. Então, vamos fazer a voltinha aqui de novo. 4 vezes 1, você tem que é 4, mais 1, 5. Repete quem está embaixo. Então, é 5 quartos. Agora, nós temos que lembrar do quadrado que está aqui na distância, né? Então, a distância de A a B vai ser igual... Vou colocar aqui o quadrado. E aí, a gente sabe o que está fazendo. Então, nós temos aqui a distância de AB, vai ser a raiz quadrada de 5 quartos. Bom, a raiz de 5, raiz quadrada do 4 a gente conhece, que é o 2, não é isso? Então, é a raiz de 5 sobre 2. Então, a distância entre o ponto A e B é a raiz de 5 sobre 2. Exercício 7. A seguir são dadas as equações gerais de algumas retas. Encontrar caso existam, pessoal, as equações reduzidas. Bom, para encontrar a equação reduzida, basta isolar o y. E é isso que nós vamos fazer. Então, na letra A, 2y menos x mais 6 igual a 0, vamos isolar o y. Então, 2y igual. O 6 foi subtraindo, então ficou menos 6, e o x foi somando. Então, ficou x menos o 6. O 2 passa dividindo, então y é igual a x menos o 6 dividido por 2. Ok? Isso aqui nós podemos melhorar e escrever da seguinte maneira. X está sendo dividido por 2 e o 6 dividido por 2 é 3. Ok? Então, nós temos que esta é a equação reduzida da letra A. Ok? A letra B... fazer aqui, ó. Letra B, nós temos y menos 2x igual a 0. Pessoal, isolar o y. Então, menos 2x passa para o outro lado positivo. Então, y é igual a 2x. Então, esta é a equação reduzida da letra B. Letra C, 3y menos 5 igual a 0. Vamos isolar o valor do y. Então, nós temos 3y igual a 5, y igual a 5 sobre o 3. Então, nós temos que a equação reduzida é y igual a 5 terços. E, por fim, nós temos aí a letra D. A letra D. Pessoal, nessa letra D, perceba que o y não está aparecendo. Então, o coeficiente que está acompanhando o y é 0. Então, quando isso acontece, nós temos que
essa equação não possui reduzida, tá? Então, quando o coeficiente do termo y for zero, não é possível nós obtermos aí uma equação reduzida dessa reta. Então, aqui, somente a letra D, que não possui reduzida, tá? Somente a letra D não possui a reduzida. Exercício 8. Encontrar a equação reduzida e uma equação geral da reta que passa por pontos que é 2 e 1, 3 e 5. Pessoal, vamos começar a pensar no formato da reduzida. O formato da reduzida é ax mais b, tá? Que eu comentei com vocês lá na introdução, mas também pode aparecer como y igual a mx mais n, tá? Tanto faz você trabalhar com os dois formatos, quer dizer a mesma coisa. Eu vou trabalhar com este primeiro porque ele é mais frequente, está aparecendo. Então, por quê? Porque aqui eu vou fazer o seguinte, ó. No lugar do y e do x, eu vou colocar as coordenadas que eu tenho aqui no exercício. Então, até para ficar fácil, eu vou falar que aqui é o ponto A e vou falar que esse aqui é o ponto B. Fazendo o ponto A, eu vou substituir na equação reduzida os valores do y e do x. Então, o y aqui é 1, igual a A, que multiplica o x, que é 2, mais o B. Então, no ponto A, como que vai ficar a minha equação? 2A mais B igual a 1. Então, eu cheguei aqui numa equaçãozinha usando os pontos, usando o ponto A, tá? As coordenadas do ponto A. Se eu usar o ponto B, como que vai ficar a equação? O y é 5, igual o A que multiplica o x, que é 3, mais o B. Então, cheguei numa outra equação aqui. Qual que é? 3A mais B igual a 5. Pessoal, esses dois pontos pertencem à reta. Então, o A que eu estou trabalhando aqui no ponto B e o A que estou trabalhando no ponto A, e assim mesmo como o Bzinho, né, o Azinho e o Bzinho, são os mesmos. Então, eu tenho um sistema de equações aqui, ó, 2A mais B igual a 1 e 3A mais B igual a 5. Pessoal, agora é só resolver o sistema. Você resolve da maneira que você quiser. Eu gosto de resolver método da adição quando está bem fácil, como neste caso. Então aqui, ó, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1 e vou reescrever a equivalência. Então vai ficar menos 2A menos o B igual a menos 1. Tem que multiplicar tudo por menos 1. A equação de baixo eu vou só copiar. 3A mais B igual a 5. Professor, por que você multiplicou por menos 1? Porque eu percebo, ó, que vai aparecer B menos B e eu consigo cancelar uma das variáveis que eu estou procurando. B menos B é 0, sobrou o A. 3 menos 2, 1A. E 5 menos 1 igual a 4. Então, ó, nós já encontramos o valorzinho do A aqui. Basta agora encontrar o valor do B. Então, vou usar a primeira equação. 2A mais B igual a 1. Agora, no lugar do A, eu ponho o 4 que eu descobri. Então, é 2 vezes o 4 mais o B igual a 1. Pessoal, agora é só resolver. 2 vezes 4, 8, mais o B igual a 1. B igual a 1 menos 8. B igual a menos 7. Então, nós acabamos de encontrar aqui o valor do B, que é menos 7. Ele pediu a equação reduzida. A equação reduzida a gente determinou o quê? Y igual a x mais o B. Então, y é igual o A. Quem é o A que nós encontramos? Que nós encontramos é o 4. Então, é 4x. E o B, quem é o B? Menos 7. Então, 4x menos 7. Então, essa aqui é a equação reduzida. E ele pediu também a equação geral. Pessoal, perceba, a equação geral, basta você pegar o y aqui, ó, e jogar dentro da equação.
Então vai ficar como? 4x menos o y menos o 7 igual a zero. Essa aqui é a equação geral da reta. Ok? Percebam que é bem simples aí você determinar a equação geral a partir da reduzida. Tá bom? E agora nós vamos encontrar aqui a equação reduzida da reta que passa por dois pontos. Então nós temos aqui o ponto 0 e 3 e o ponto 2 e 1. Pessoal, de novo, a equação reduzida é igual a x, y igual a x mais o b. Então eu preciso aí do coeficiente angular. Aqui nós vamos determinar o coeficiente angular utilizando a variação do y pela variação do x, porque você conhece os dois pontos, tá? Então aqui eu tenho x e y, x e y. Então eu tenho a variação do y, é o YA menos o YB, ou YB menos YA, não importa, tá? Então nós temos ali o y, que é 1, menos o 3, dividido pelo x, que vai ser 2, menos o 0. Ok? Pessoal, lembrando aí a ideia, né? Eu comecei, se eu chamar aqui, ponto B, eu comecei o B menos o A. O B menos o A. Poderia ter feito o A menos o B? Poderia, desde que você faça isso tanto no numerador quanto no denominador. Então, se você partir A menos B no Y, você tem que partir A menos B no X. A ordem não importa, desde que você siga essa sequência, tá? Então, nós temos aqui 1 menos o 3 menos o 2. E 2 menos 0, 2. Menos 2 dividido por 2, nós temos que aqui vai ser igual a menos 1. Pessoal, então nós acabamos de encontrar o coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? É o coeficiente que acompanha a variável x. Então, já posso reescrever a equação como assim. O menos 1 vezes o x mais b. Ou seja, eu tenho que y é igual a menos x mais o b. Professor, mas ainda está faltando o b. Como é que eu vou fazer? Pessoal, essa é a parte mais fácil. Agora que você tem um coeficiente angular e só precisa do b, basta você escolher qualquer um dos pontos e substituir agora. Então, olha lá. Se eu escolher o ponto 0 e 3, aqui é x e y. Vou substituir ali, y igual a menos x mais b. Agora, substitui, Quem é o y? 3. Então, vou colocar 3. Quem é o x? O x é 0. Então, é 0 mais b. Olha lá quem é o b. b é 3. Então, já achei o valor do b. Ah, professor, mas ia dar certo se eu fizesse com outro ponto? Vai dar certo, olha lá. Se eu usar o ponto 2 e 1, ok? Vai ser a mesma ideia. Y igual a menos x mais b. Agora substitui. Quem é o y? O y é 1. Quem é o x? É 2. Então vai ficar menos 2. Mais o b. Menos 2 passa para o outro lado somando. Ficou 1 mais o 2 igual a b. b igual a 3. Não é o mesmo? Então, pessoal, perceba. Se você tem um coeficiente angular e conhece qualquer um dos pontos, usando essa ideia da equação reduzida da reta, você consegue achar o valor do b. Então a pergunta foi: encontrar a equação reduzida da reta que passa por esses pontos. Então a resposta é y vai ser igual a menos x mais o 3. Que aí a gente só substituiu o a por menos 1 e o b pelo 3. Ok? Então essa é a nossa resposta. E é claro que se ele tivesse pedido a equação geral, era só colocar o y dentro da equação. Vou fazer aqui por curiosidade. Então ficaria menos x menos o y mais o 3 igual a 0. Pessoal, alguns avaliadores
não gosta de deixar o x aqui negativo. Então, pode ser que ele pode multiplicar toda a equação por menos 1. Então, tanto faz você escrever menos x menos y, ou você escrever x mais y menos 3 igual a zero, invertendo todos os sinais. O resultado será o mesmo, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.